O que era para ser apenas um procedimento de rotina se tornou um pesadelo para Gabigol, um dos jogadores mais populares do Brasil. Após o julgamento feito pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidoping, o Gabigol foi punido com uma suspensão de 2 anos por tentativa de fraude em teste realizado em 2023. E no vídeo de hoje você vai saber exatamente o que aconteceu, quais são as consequências para a carreira do jogador e por que o comportamento do atleta foi o principal responsável pela sua punição. Fala galera do futebol, se liga nessa história. No final de março, a principal notícia esportiva era essa. O atacante Gabigol do Flamengo foi suspenso. Gabigol foi suspenso por 2 anos por tentativa de fraude. O atacante Gabigol foi suspenso hoje. Esse foi o assunto da semana. Porém, mesmo com toda essa divulgação, ainda existem incertezas e polêmicas envolvendo o caso. Enquanto alguns dizem que a condenação foi merecida, outros acreditam que a decisão da justiça foi exagerada. E para que você chegue às suas próprias conclusões sobre o caso, nesse vídeo eu vou contar exatamente o que aconteceu, o que diz a lei e por que, na minha opinião, o comportamento do jogador foi o fator determinante para a sua condenação. Mas antes de começar, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal caso você seja novo aqui. E agora, vamos aos detalhes dessa história. Na manhã de 8 de abril de 2023, o Centro de Treinamentos do Flamengo foi visitado por técnicos da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Nessa visita, o objetivo dos técnicos era a realização de um exame antidoping surpresa. Na ocasião, alguns jogadores foram sorteados para fazer o exame, o que é algo muito comum e rotineiro no meio esportivo profissional. E nesse sorteio, um dos jogadores selecionados foi o próprio Gabigol, que não gostou nada da situação. E segundo o relato dos profissionais envolvidos na realização do exame, o jogador fez de tudo para dificultar o trabalho. Para começar, ele teria atrasado intencionalmente o processo de coleta de amostras. Além disso, o Gabigol também tentou realizar coleta sem a presença de um agente de controle, o que é totalmente proibido nesses casos. E para finalizar, na entrega da amostra, o jogador teria entregue o recipiente aberto para os técnicos, o que também viola o protocolo de testes. Com tudo isso que aconteceu, os profissionais responsáveis pela coleta interpretaram as ações do jogador como tentativa de fraude no exame, e isso é considerado uma infração gravíssima para qualquer atleta. E segundo o Código Brasileiro Antidopagem, a punição para essa atitude é a suspensão do jogador pelo prazo máximo de 4 anos. Agora, antes de avançar, nós precisamos entender por que isso que o jogador fez é considerado uma tentativa de fraude, segundo a legislação antidoping. Segundo foi divulgado até aqui, no resultado dos exames do jogador, não havia nenhuma substância ilegal e nem existem provas de que ele realmente fraudou o processo. O que existe até aqui, e que também foi a base da denúncia realizada contra o jogador, diz respeito exclusivamente ao comportamento que o atleta demonstrou durante o exame. E esse é o primeiro ponto que me faz acreditar que o comportamento do jogador foi o fator determinante para a sua condenação. O que não podemos esquecer é que todo o rigor dos exames antidoping tem um motivo por trás. Você por acaso sabe por que hoje em dia um atleta precisa estar sempre acompanhado na hora da coleta? Simplesmente porque existem inúmeros casos de atletas que na hora de fazer o exame entregaram urina de outra pessoa para os testes. Atletas já fizeram isso com bexigas de borracha e até mesmo com pênis falso. Mike Tyson, por exemplo, foi um atleta que já confessou abertamente que uma vez, ao ser testado, entregou a urina do filho para os técnicos. Então, quando um jogador insiste em fazer o exame sozinho, isso já liga um alerta vermelho para quem faz a coleta. Em exames antidoping, a recusa do atleta é quase sinônimo de confissão. E agora, avançando um pouco mais no nosso conteúdo, vamos entender melhor como foi definida a sentença do Gabigol. Até agora já vimos que tudo começou no dia 8 de abril de 2023, quando o jogador foi sorteado para fazer o teste surpresa no Centro de Treinamentos do Flamengo. Na ocasião, o jogador teve um comportamento inadequado para o teste, o que foi entendido pelos técnicos como tentativa de fraude. 8 meses após o ocorrido, no dia 21 de dezembro de 2023, a Procuradoria da Justiça Desportiva Antidoping fez uma denúncia contra Gabigol. Nessa denúncia, foi registrado tudo o que o jogador fez para atrapalhar o exame e quais foram os comportamentos do atleta que violaram o protocolo de teste antidoping. Além do que já falamos nesse vídeo, sobre a tentativa de fazer o exame sozinho e também de entregar o recipiente de coleta destampado, foi registrado outro agravante importante contra o jogador. No dia da coleta em abril, os responsáveis pelo teste chegaram aproximadamente às 8h40 da manhã no Ninho do Urubu. Pouco tempo depois, às 10 da manhã, todos os
jogadores que haviam sido sorteados já tinham feito o teste antes do treino, todos menos Gabigol. O jogador, além de não fazer o teste junto com os outros atletas após o treino, ainda foi almoçar e deixou os técnicos esperando. Isso por si só já seria uma falta de respeito, mas não é só isso que prejudicou o atleta. O que de fato prejudicou é que, segundo o protocolo, antes da coleta deve haver um repouso mínimo de 2 horas após qualquer atividade física, prazo esse que também não foi respeitado pelo Gabigol. Para resumir, o Gabigol fez tudo de errado no dia da coleta. Agora vamos pensar o seguinte: o Gabigol é um atleta profissional desde os 16 anos, hoje ele tem 27, ou seja, já tem mais de 10 anos de carreira. Então será que depois de todos esses anos ele ainda não sabia como era o protocolo de coleta? Quantas vezes ele deve ter sido testado ou teve colegas testados? Com certeza ele sabia o que deveria fazer e não fez. Talvez ele estivesse muito irritado no dia do teste, talvez ele se achou maior do que os profissionais que foram realizar o exame e até mesmo se achou maior do que a legislação, porque nada justifica esse comportamento. Como já dissemos, até agora não há provas de que ele realmente fraudou o exame ou que havia substâncias ilegais no seu sangue ou urina. O que importa nisso tudo foi o seu mau comportamento, que foi entendido como tentativa de fraude. Sem dúvida alguma, Gabigol é um grande jogador e um dos mais populares da atualidade. Então é claro que o seu comportamento no dia 8 de abril não passaria despercebido. Podemos até mesmo dizer que a sua condenação será um exemplo para qualquer outro atleta. A mensagem que a sua condenação transmite é de que nenhum atleta está acima da lei que conduz o esporte. Agora, considerando tudo o que aconteceu, o fato de não haver provas de fraude e também o mau comportamento demonstrado pelo jogador, é fácil entender por que a votação para o seu julgamento foi tão apertada. Foram 5 votos a favor da condenação contra 4 votos. Porém, ainda que a condenação tenha sido definida no dia 25 de março de 2024, a suspensão de 2 anos do jogador começa a contar desde o dia da coleta em 8 de abril de 2023. Ou seja, a punição real do jogador será de no máximo 1 ano, já que desde a coleta já se passou 1 ano da sua suspensão. Isso ocorreu porque houve atraso de 8 meses entre o dia da coleta e a denúncia feita contra o jogador. Além disso, ainda cabe recurso por parte do jogador para reverter a condenação. É por isso que, mesmo com a sua condenação, o Flamengo cogita inscrever o jogador na Libertadores desse ano. Analisando a condenação e o atraso na denúncia contra o jogador, tudo pode acontecer. O Gabigol pode ser suspenso até 2025 ou pode ser inocentado. A questão é que, de um jeito ou de outro, isso traz uma repercussão negativa para a carreira do atleta. Para jogadores de futebol de alto nível, qualquer coisa é capaz de prejudicar o seu valor de mercado. No caso de Gabigol, a situação é um pouco mais grave, porque o seu contrato com o Flamengo vai até o final de 2024. Em caso de condenação, em que o jogador vai ficar o ano todo parado, será que isso não iria pesar na hora de negociar com o time? Para descobrir, vamos ter que aguardar os próximos capítulos dessa história. E se você ficou comigo até agora, eu te convido a deixar o like, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.